Nagai yandarai turibi kandalamas turibi yandalamai. Urubu yandalamai turibi yandalamai. Boa tarde, meu irmão. Que você seja muito bem-vindo. Que o Senhor ele possa estar nos conduzindo nessa tarde para algo estupendo, para algo maravilhoso. Eterno e poderoso Deus, eu quero colocar a leitura desta tarde diante do Senhor, pedindo, Senhor, alcança as nossas vidas com graça e misericórdia, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que essa pessoa ela venha disponibilizar o tempo dela para ela ouvir o Senhor falar, o Senhor alertar, o Senhor guardar, o Senhor ministrar. Pai, em nome de Jesus, fala conosco nessa tarde. É que eu te peço. Meu irmão, eu vou ler aqui uma palavra que se encontra em Jeremias 36. E aconteceu que no 4º ano do rei Joaquim, filho de Joaci, rei de Judá, veio o Senhor a esta palavra dizendo: toma um rolo e escreva nele todas as palavras que eu tenho falado contra Israel e contra Judá e contra toda a nação desde o dia que eu comecei a falar, dos dias de Joazi até hoje. Aí aqui, em outras palavras, o Senhor falando para Jeremias, né? Jeremias, eu vou te dar uma visão, vou te dar uma orientação, fala com o meu povo, fala com esse rei. É uma palavra direcionada a um local para ajudar. E pode ser que a casa de Judá ouvirão todo o mal ou intento que lhe fez para volte cada um para o seu mau caminho. Eu perdoei a sua iniquidade e o seu pecado. E chamou Jeremias a Baraque, filho de Nerias. Escreve, Baraque, da boca de Jeremias toda a palavra que o Senhor lhe tiver falado no rolo desse livro. E ordenou Jeremias: estou encarcerado, não posso entrar na casa do Senhor. Aqui é Jeremias falando com Baraque, dando um direcionamento ao qual o Senhor ele já havia falado com Jeremias, mas o Jeremias ele estava impossibilitado porque ele estava preso. Ali ele enviou um mensageiro, ele levou o papiro, né, o rolo, e o povo ali, e Baraque trazendo uma mensagem de Deus, né, diretamente de Deus, com um alinhamento, um alerta, algo de profundidade, algo que o Senhor ele vem falando conosco a cada culto, a cada ministração, a cada alerta. O Senhor é aquele que ele sempre tem cuidado de nós, ele sempre tem levantado uma pessoa para estar direcionando o nosso caminho, até mesmo o próprio Deus, o Espírito Santo. Muitas vezes ele fala conosco, mas a nossa inclinação humana, o nosso coração, o nosso sentimento muitas vezes não quer acreditar que é o Senhor que fala. E aqui não foi diferente com esse povo. E o rei Joaquim, ele, depois de todo o direcionamento que Deus deu ao povo, falando, né, de alinhamento, de posicionamento, aí o rei Joaquim, ele queimou o rolo, e foram até o átrio
positaram o rolo na câmara de Elisama, e os escribas anunciaram ao ouvido que todas aquelas palavras. E aqui, ó, e o rei estava na casa de inverno no 9º mês, e havia um braseiro ardente. E aconteceu que Judá havia lido 3 ou 4 vezes a folha, e cortou com um canivete do escrivão e lançou ao fogo que havia o braseiro, e todo o rolo foi consumido sobre o fogo que havia no braseiro. Ali, irmão, eles rejeitaram um direcionamento de Deus. E quando a gente rejeita um direcionamento de Deus, a Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte. O Senhor, muitas vezes, Ele traz um alerta para nós: é melhor obedecer do que sacrificar. Que nessa tarde nós possamos estar sensível à voz de Deus e à sutileza do inimigo também, que nos faz muitas vezes pegar um atalho, um caminho, onde o qual o Senhor já nos alertou, onde o qual já sabemos que não podemos trilhar por esse caminho. Muitas vezes a gente quer trazer ali como querer ajudar ao Senhor, né? Até mesmo ontem eu fui num culto maravilhoso e o Senhor, a preletora da noite, falou: entrega todos os seus problemas, os seus anseios, os seus medos na mão do Senhor. Que nessa tarde verdadeiramente a gente possa nos render ao Senhor, que a gente possa deixar todos os nossos achismos de lado, que a gente possa gastar tempo com o Senhor. A gente vai fazer uma pesquisa na internet, a gente fica horas e horas e entra numa página, entra em outra, eu vou ver aquilo, quando você vai ver, já passou um tempão. E esse tempo a gente poderia estar com o Senhor, aprendendo mais do Senhor, sendo tocado pelo Senhor. Mas o Senhor aqui, a palavra dele é fiel. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor, contra a sua vida, contra a sua casa. E o livro, os juízos acrescentados de Joaquim, sentenciado. E vê a palavra de Jeremias: depois do rei queimara o rolo, as palavras que Baraque tinha escrito da boca de Jeremias, dizendo: toma ainda outro rolo e escreva as palavras que estavam no primeiro rolo, que queimou Joaquim, o rei de Judá. E dirá Joaquim: assim te diz o Senhor, tu queimaste este rolo, porque escreveu nele, dizendo: certamente o rei da Babilônia virá destruir essa terra, e fará cessar nela homens e animais. Portanto, assim diz o Senhor acerca de Joaquim, o rei de Israel: não terá quem sente no trono de Davi, e os cadáveres serão jogados ao calor do dia. E o geado da noite, Orobianda Lamai, ele bicanda Lamai. Ai, Nagai, eu sou de bicanda Lamai. Não há quem possa impedir o agir do Senhor. Por mais que o inimigo pense que está triunfando, mas a palavra final, a sentença, o decreto, a diretriz é somente do nosso Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o qual a gente estamos invocando o nome dele nessa tarde. Deus, agora em nome de Jesus, sobre essas causas, sobre, Senhor, essas orações, sobre essas intercessões agora, Senhor,
sobre esse decreto, Senhor, de saúde, Senhor, de sentença, Pai, agora em nome de Jesus, sendo reescrita pelos teus anjos. Oribicandalamai, Orebiandalamanai. Eu creio no teu poder, na tua ação, na ação voletiva do Espírito, naquilo que o Senhor, Ele vem e reescreve com letras de ouro, mudando a minha história, a sua história. Uribicandalamai, Toribiandalamai. Eu creio, Jesus. Eu creio que nesse momento o Senhor já está reescrevendo a minha história, reescrevendo a história do meu irmão, e aonde era uma sentença de morte, agora pelo poder do Espírito Santo de Deus seja quebrado toda obra de macumbaria, toda obra de feitiçaria, de quibanda. Oribicandalabai, Toroboiandaramanai. Agora em nome de Jesus, começa a quebrar todo encantamento, todo embaraço do inimigo, tudo aquilo que o inimigo pensou que prevaleceu, mas nessa noite, nessa tarde, ele já caiu por terra. Toda cilada, todo laço do passarinheiro, no nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus, eu quero te agradecer e te louvar por esta palavra, aonde, Senhor, a história parecia que tinha se perdido, onde parecia que tudo tinha, Senhor, se perdido. Mas vem o Senhor com o decreto dos céus. Portanto, assim acerca de Joaquim, o rei de Judá, não terá quem te assenta sobre o trono de Davi. Oriandalamai, porque eu reescrevo nele dizendo: certamente o rei da Babilônia virá e destruir a terra e fará cessar homens e animais. Toda a fortaleza do inimigo vai cair por terra, todas as mentiras, todas as calúnias, todos os rótulos, tudo aquilo que falaram pelas suas costas, tudo aquilo que desacreditaram, tudo aquilo que maldizeram a tua pessoa, agora em nome de Jesus sendo quebrada. Aleluia, 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 aleluia. Toriandalamai, Toribiandalamai. Eles vão ter que ver que o Senhor é contigo. Toriandalamai. O Salmo 23 vai dizer: vou fazer uma mesa perante os meus inimigos. O seu cálice vai transbordar, meu irmão. Porque não temerei mal algum, ainda que eu andasse pelo vale do sombra e da morte. Meu irmão, é um poder nessa tarde, é um poder libertador nessa tarde, onde toda língua, todo joelho se confessará que só o Senhor é Jesus. Não tem obra de feitiçaria, não tem nada, porque as portas do inferno não vão prevalecer. Amém, meus irmãos? Que você possa ficar com essa palavra no seu coração, em nome de Jesus, gravado no teu espírito. Que muitas vezes a pessoa pensa: mas e esse cenário, e essa situação? E o Senhor, Ele está falando aqui, Ele vai reescrever. Ele vai reescrever, Ele vai acrescentar algo novo. E aqueles que se levantaram vão ter que ver que o Senhor é na sua vida, que você é uma mulher de Deus, que você é um homem de Deus, que há sobre a sua vida, sobre a sua casa, há um propósito divino. Amém? Um grande abraço, que Deus abençoe.